Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada em cada coração. Amados, estamos nós aqui, eu me chamo Cremilson, sou ministro do Evangelho de Cristo na Terra, e com esse segundo vídeo, que é da série Como se aproximar mais de Deus. E antes de mais nada, eu quero pedir aí um favorzinho para você deixar aí o seu like, você compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, com aquele seu amigo, aquela sua amiga que você de repente acha que está precisando de ouvir essa palavra para se aproximar mais do Senhor. Ajude o canal a crescer, né? Não custa nada deixar ali o seu comentáriozinho, aquilo que venha, né, nos ajudar a melhorar, uma crítica, também ali uma palavra de agradecimento, se essa palavra foi palavra de Deus para a sua vida. Amados, eu quero estar lendo aqui um texto que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, que será a base dessa mensagem nessa noite. Oséias, capítulo 6, e no versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Queridos, a primeira coisa, a mensagem de hoje é bem simples, a primeira coisa que nós precisamos, no meu entendimento, fazer para nos aproximar mais de Deus, através desse texto básico que eu usei aqui, é ler a palavra do Senhor, é comer, se alimentar da palavra de Deus. Assim como o nosso corpo ele necessita de nutrientes, né, para que nós tenhamos forças para caminhar, para trabalhar, para vivermos as situações que nós vivemos no dia a dia, a nossa alma também ela precisa se alimentar, porque quando nós não alimentamos a nossa alma, né, o nosso espírito ele fica fraco, ele fica debilitado, ele fica desnutrido. E isso não é algo bom para a vida do servo de Deus, né, do homem de Deus, da mulher de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. E de repente você vem me falar, ministro, mas eu já vou numa igreja, eu escuto ali o ministro pregar a palavra, né, mas, meu amigo, você precisa, né, tirar um momento do seu dia para você ler a palavra. Porque de repente, se você, né, quando a gente vê que muitas pessoas erram, a palavra de Deus diz que o homem ele erra por falta de conhecimento. E quantos evangelhos têm sido pregados aí nesses dias de hoje, né? Na era dos dias de hoje, muitos evangelhos, um bem diferente do outro. E eu digo para você, será que todos os evangelhos com tanta diferença, todos são o evangelho verdadeiro? Então nós precisamos, né, deixar muitas das vezes de ser preguiçosos e procurar o conhecimento de nós mesmos. Às vezes o ministro lá da sua igreja, ele está enganando a sua vida, né, ele está pregando heresias para você, ele não está preocupado com a sua alma, ele está preocupado somente com a lã, né, que você pode dar para ele, o lucro que você pode dar para ele e muitas outras coisas mais. Né? Ou então, de repente, ele foi mal instruído, ele veio de uma crença errada, de uma crença errônea que foi passando ali de pai para filho, e ele também nunca se preocupou em se aprofundar na palavra de Deus, e ele continua pregando um evangelho que não é 100% certo, não é o evangelho que nos aproxima de Deus, que nos faz ser melhor, que nos faz ter mudanças de vida, não é o evangelho que traz transformação à vida do homem e leva ele para morar com Deus, passar a eternidade com Deus. Então, queridos, se nós formos pensar assim, quando você começa a ler a palavra de Deus, vamos pensar logo no princípio, né? Você abre ali a palavra de Deus, você precisa conhecer a história de Deus, as coisas que Deus fez na terra, aquilo que Deus fez pelo homem, aquilo que o sacrifício de Deus pelo homem, né? A perseverança de Deus em estar sempre tentando resgatar o homem da sua vil maneira de viver. Quando nós abrimos ali em Gênesis, nós vemos que a princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor parava sobre a face do abismo. Nós começamos a entender, né, que Deus ele fez ali uma reconstrução numa terra que estava ali, um globo terrestre todo destruído, todo sem forma, sem vazio, e ali ele foi construindo, né, ele foi formando, ele foi fazendo os animais, ele separou a água, o mar da água seca, para que nós pudéssemos plantar, para que nós pudéssemos ter
vida, para que nós pudéssemos ter alimento. E nós começamos a entender que Deus ele criou ali a rosa. Só que o interessante é que Deus criou a rosa rosa, a rosa vermelha, a rosa amarela, tudo uma diferente da outra. E nós começamos a compreender que a palavra de Deus ela é simples, ela é muito simples. E nós compreendemos a complexidade da criação do Senhor, de como que tudo é perfeito, como cada coisa se encaixa no seu lugar. E que nós, e através disso daí, nós vamos entendendo que a teoria da evolução ela é uma furada, como que pode um vírus ou uma bactéria vir se desenvolvendo e criar coisas tão complexas como chegar ao ser humano. Que coisa mais complexa que o ser humano, coisa mais extraordinária que é o ser humano, né? Se nós formos pensar numa simples rosa, que nem eu citei aqui, é muito complexo, uma diferente da outra. Eu não sou cientista, mas nós vemos aí, de vez em quando, alguns cientistas que pregam a evolução. E um dia eu estava lendo uma matéria que eles ficam perplexos com o pavão, porque o pavão é uma ave muito bonita, só que ela é uma ave, né, muito lenta pelo tamanho de suas penas, e ela acaba se tornando uma ave fácil, né, de ser pegada pelos seus predadores. E eles ficam irritados com aquilo. Como que pode alguma coisa que evoluiu, né, um pavão ter penas tão grandes e ser tão lento para se mover, para fugir do seu predador como é? É porque Deus, amados irmãos, ele queria exibir a beleza da pena do pavão. Ele não estava preocupado se o pavão ia correr mais ou correr menos, né? Então a ciência ela se distorce em muitas coisas. E o que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus, que ao conhecer a palavra de Deus nós vamos entender coisas simples, né? Que nós vamos entender a história, como que Deus entrou na história do homem, como que Deus se manifestou lá a Abraão, como se Deus se manifestou a Noé, para trazer livramento à humanidade, quando está tudo corrompido. E nós vamos ver Deus trabalhando ali na vida dos judeus até chegar a Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amados, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E quando você vê ali que o seu ministro está pregando alguma coisa que não está dentro da palavra, que está fora da palavra, você fala assim, opa, mas o que eu aprendi na palavra de Deus não é assim, né? E às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, não, você tem que ler 1 ou 2 versículos, entender 1 ou 2 versículos. Aí você não vai se desenvolver nunca, você precisa ler e entender. Não adianta nada você ler 10 capítulos da palavra do Senhor e não entender bolufas nenhuma. Você precisa compreender, você precisa pedir ao Espírito Santo para ele te dar discernimento, entendimento. Leia 2, 3, 4 vezes possível. Mas não fique parado somente nos 2, 3 versículos. Eu li 2 versículos da palavra de Deus, hoje está muito bom. Já falou a minha alma, o meu coração, mas nós precisamos conhecer mais a Deus. E nós conhecemos a Deus. Uma das coisas que nós conhecemos a Deus é através da leitura da sua palavra. Nós passamos a conhecer o Senhor. E a palavra de Deus ela vai alimentando a nossa alma. Então nós temos que ter leitura diária dessa palavra, porque essa palavra ela é viva e eficaz, né? Ela é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos dá força. A segunda coisa, para o vídeo não ficar muito longo, é a oração, irmãos. Nós temos que orar em todo o tempo. Nós precisamos orar ao Senhor, né? Sem oração também nós não conseguimos nos aproximar de Deus. E a oração não é simplesmente você chegar ali antes, né, do culto e você colocar ali os joelhos no chão e começar a agradecer a Deus e fazer as suas petições para que Deus ajude seu familiar que está com câncer, né, em fase terminal, para que Deus ajude seu marido, para que Deus ajude sua esposa, para que Deus ajude seu filho. Não, nós temos que orar em todo o tempo. Nós temos que ter sintonia com o Senhor, nós temos que ter um momento na nossa casa que nós entramos ali, fechamos a porta do nosso quarto, e ali nós falamos com Deus, nós derramamos diante dele a nossa adoração, nossos agradecimentos, porque oração também não é só petição, não é só pedir, não é só chegar diante de Deus como um pedinte, mas chegar diante de Deus como um filho grato que agradece pelas coisas boas que ele tem concedido à nossa vida e também pelas coisas ruins que nós passamos que nos ensinou a sermos seres humanos melhores. Nós temos que orar assim a Deus. E outra coisa também que eu sempre digo, oração, amados, é você estar sempre em sintonia com o Senhor. Quando eu vou trabalhar, eu trabalho como representante comercial, sou vendedor, eu estou ali
na minha moto, eu estou ali em sintonia com o Senhor, eu já vou orando a Ele, Senhor, vai na minha frente, abençoa meus clientes para que eles vendam as mercadorias que eu vendo para eles, para que eles tenham lucro, e as pessoas que compram essas mercadorias venham a ser abençoadas através dessas mercadorias. Me ajude a vender mais, Senhor. Se o coração estiver duro, vai quebrantando o coração, vai na minha frente, me livrando de todo mal. Eu estou sempre ali em sintonia com Deus, eu começo a observar as coisas que acontecem no cotidiano, e eu estou ali em diálogo com Deus o tempo todo. Eu estou em diálogo com Deus quando eu vou no mercado, né? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou para o lazer. Isso é viver uma vida de oração, é estar sempre ligado, porque o véu já foi rasgado, irmãos. Nós temos livre acesso ao Senhor, nós podemos chegar diante dele diretamente quando nós estamos correndo, andando de bicicleta. Em todo momento nós temos que estar ligados ao trono da graça do Senhor. Então, nós precisamos dessas duas coisas, nos alimentar da palavra de Deus e não confundir, viu, irmãos, aquele versículo que o apóstolo Paulo diz, que nós vemos muitas pessoas pregarem disso até nos dias de hoje, né? Não entenderam nada. 2 Coríntios 3:6, que diz que a letra mata e o espírito vivifica. Na realidade, o apóstolo Paulo estava falando da lei, muitos judeus ali estavam se convertendo ao evangelho de Cristo, mas ainda estavam apegados à lei. A letra que ele está querendo dizer ali, a lei, ela quebrou o galho por um determinado tempo, até vir Jesus Cristo, né, que é o cumprimento completo da lei, né, que é a expiação completa pelo pecado, né, não precisa ser morto mais nenhum animal, mais nenhum cordeiro. Jesus Cristo é a expiação completa pelo pecado, é a suficiente, foi a última, não precisa de mais nenhuma. Então nós não precisamos estar pegados à letra, à lei. Agora, as pessoas se confundem e acham que se lerem muito a palavra de Deus, né, e elas vão deixar de ser espirituais, elas vão deixar de serem pessoas, né, que veem o poder de Deus, a manifestação de Deus. Não. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vê o poder de Deus, mais você vê a manifestação de Deus, e mais você vai passar a crer nos sinais extraordinários que Deus tem a realizar através da sua vida. Nós não podemos olhar com aquela visão assim de querer ler a palavra de Deus para arrumarmos libertinagens para nós fazermos na nossa vida cotidiana, ou tentar encontrar na palavra de Deus razões ou algumas brechas assim que nos permitem a pecar. Não é nada disso. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus, para sermos mais santos, mais puros. E quando nós oramos também é para nos aproximar mais de Deus, é para que o Espírito Santo de Deus ele venha habitar em nós com maior amplitude, com maior abundância, assim nós possamos ser homens e mulheres, né, jovens e velhos, todos cheios do Espírito Santo, e que através disso a luz de Cristo venha resplandecer sobre a nossa vida e nós possamos ser pessoas melhores para a honra e glória do Evangelho de Jesus, para a honra e glória do Senhor na terra. Louvado seja Deus. Então fique com essa palavra, irmãos. Vou dizer mais uma vez, compartilha com essa pessoa que você está precisando. Deixa aí o seu joinha, né? Compartilha nas redes sociais. Abençoa o nosso ministério. Abençoa essa pessoa que você lembra que está precisando dessa palavra. Deixa aí um comentáriozinho. E que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.